E vamos começando mais um Café com Livros, sempre acompanhado de um bom café, sempre acompanhado de um bom livro. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje quero começar falando desse livro aqui, ó, Brasília, Moradia e Exclusão. Muito bacana. A organização desse livro foi do professor Aldo, tá aqui, ó, Alvo Paviani, Coleção Brasília, interessantíssimo, também é um livro da editora Universidade de Brasília, também é um livro que eu utilizei no meu trabalho de dissertação, foi muito importante. Nesta coletânea colaboram arquitetos, geógrafos, sociólogos, um engenheiro e um antropólogo que apresentam uma visão abrangente do problema da moradia. Isso é muito importante. Ao mesmo tempo em que se fazem crítica à falta de uma política habitacional, levantam possibilidades de soluções e propõem instrumentos de ação para a mudança dessa realidade, entre eles o uso mais democrático dos recursos públicos, como a terra, e a distribuição dos bens de uso e de consumo coletivo de forma equitativa e socializada. Interessantíssimo esse livro, muito bom. Um livro que eu recomendo a leitura, o estudo, um livro acadêmico, um livro de pesquisa, um livro científico, que fala muito também sobre a questão da cidade de Brasília, mas também sobre o problema que não atinge apenas a capital, mas a região metropolitana de Brasília, a região do entorno, né, conhecido como entorno do Distrito Federal, que é um problema sério, que é moradia, e moradia é exclusão, e é uma questão social, sim, é uma questão que assola todos nós, sim, e que nós não podemos fingir que não existe. Por isso que nós temos os movimentos sociais, nós temos a luta pelo direito à terra, o direito à moradia, temos que entender o direito social da terra, temos que saber diferenciar o que é invasão de ocupação. Muitas vezes os movimentos sociais eles são criminalizados quando se fala que eles estão invadindo terra dos outros, lote dos outros, não é verdade. A Constituição Federal, inclusive, prevê a questão da reforma urbana nesse país como uma reforma agrária. E nós precisamos discutir isso e, num outro momento, nós vamos retomar essa discussão, tá? Porque ela é muito importante. A desrespeitar os movimentos sociais, eles são muito importantes para se rediscutir, se redemocratizar o acesso a um bem comum, que é a terra, a moradia, direito à dignidade nesse país. Tá bom? Recomendo então Brasília, Moradia e Exclusão, Aldo Paviani é o organizador. Beleza? Teoria de aprendizagem, inteligências múltiplas de Howard Gardner. Mais uma teoria de aprendizagem do ramo da psicologia da educação, que surgiu lá na década de 1980. Howard Gardner, ele vem trazendo em seus estudos uma teoria para contrapor a história do teste de QI, né? Dizer que não existe esse negócio de mensurar a inteligência de ninguém a partir de um teste de capacitação chamado teste de QI, isso não existe. Para Gardner e para seus estudos, as inteligências, primeiro, elas são independentes umas das outras e elas se fazem a partir de uma série de situações. A inteligência ela é vista, então, de uma forma multifacetada, várias ramificações. Todos nós somos dotadas de várias inteligências. Nós não somos engessados, nós não somos robotizados. Então, são várias capacidades, várias habilidades. Olha, habilidades, competências, até de outro teórico lá. Philippe Pirrenot, que em outro momento, quando nós falarmos de alguns teóricos de aprendizagem, nós vamos estar voltando em Pirrenot. Mas citando um pouquinho várias habilidades, competências, que são as inteligências variadas para Howard Gardner. Inicialmente, Gardner e a sua equipe, ele nos traz em seus estudos 7 inteligências iniciais, tá? Vamos ver um pouquinho de cada uma delas. Vamos começar então com a inteligência linguística. A inteligência linguística é aquela capacidade, aquela inteligência que é ligada à língua, ao poder da comunicação, né? No nosso caso, da língua portuguesa. Então, é muito comum, por exemplo, pessoas que têm essa habilidade na escrita, na correção ortográfica, numa leitura, numa produção textual,
escritores, professores de língua portuguesa, essas pessoas, algumas pessoas ligadas até à oratória mesmo, essas pessoas têm mais facilidade com essa inteligência linguística, o domínio da língua, o falar corretamente, a expressão linguística, tudo isso está muito interligado com essa inteligência. Segunda inteligência, que é a lógica matemática, é para aquelas pessoas que têm muita facilidade com as questões realmente de exatas, questões matemáticas, não só de pensamento rápido, lógico, matemático, mas também com noções com tudo com aquilo que envolve números, que envolve a capacidade até mesmo espacial, apesar de temos também outras inteligências próprias para tal. Então, muitos matemáticos, professores de matemática têm essa facilidade, esse domínio com a questão da inteligência lógica matemática. E diz assim, inteligência lógica matemática: competência para lidar com cálculos e números, e principalmente para a resolução de problemas que envolvam raciocínio lógico, tá? Então, engenheiros, físicos, eles têm essa facilidade. Competência espacial, competência ligada à capacidade de extrapolar situações espaciais para situações concretas e vice-versa. Envolve a facilidade na percepção e relacionamento com o espaço físico. Muito próxima, né, em arquitetos, mestres de obras, cirurgiões. Meu sogro, por exemplo, ele é mestre de obra, um excelente mestre de obra, por sinal. Ele tem essa capacidade espacial que eu, professor, não tenho. Eu não tenho essa noção de espaço. Olhando visualmente, a olho nu, ele consegue ter uma capacidade, uma dimensão, uma interpretação para desenvolver o papel, o trabalho, né? A questão laboral, ao qual eu não consigo. Muitas vezes, algumas pessoas até precisariam desenvolver fórmulas, cálculos, para ter um achado, uma resposta, uma solução que ele consegue ali, olhando, observando, sendo um mestre de obras. É interessante. Vamos ver o que fala a física sinestésica. Diz assim: refere-se à forma de expressão corporal adequada, assim como a resolução de problemas por meio de movimentos de seu corpo. Essa inteligência é bem desenvolvida em atletas, dançarinos, enfim. A minha filha, vou trazer agora, a Sofia, como é uma artista completa, ela tem essa inteligência, que é a física sinestésica. Por quê? Porque ela é dançarina, então ela faz balé, ela mexe muito com o corpo. E geralmente os atores, as atrizes, eles trabalham muito com o corpo. O corpo é o principal instrumento de trabalho desses profissionais. Então eles têm essa inteligência, essa capacidade de lidar bem com o corpo. Até para emagrecer, para engordar, para recuperar, é uma coisa incrível, eu recomendo. Mas o ator Christian Bale fez um grande filme, que foi o filme O Operário, que ele perdeu muitos quilos, ele ficou esquelético, uma aparência horrível, para poder realizar aquela personagem no filme O Operário, ao qual o filme premiado, ganhou Oscar, e assim que terminou o filme, ele teve que ganhar muita musculatura, muita massa muscular, porque ele foi convidado em seguida para fazer a trilogia do Christopher Nolan, que era Batman Cavaleiro das Trevas, Batman Begins, Batman Cavaleiro das Trevas, Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge. Aí ele ganhou muita massa, ficou gordo, teve que em pouco tempo depois trabalhar na academia para fazer aquela massa que ele ganhou virar músculos. Isso é o trabalho do corpo, né? Então esses atores, essas atrizes, esses artistas, eles possuem muito dessa inteligência física sinestésica. Agora, duas inteligências que nós temos que fazer uma separação. A inteligência interpessoal e a inteligência intrapessoal. A diferenciação básica é a seguinte: a interpessoal é aquela capacidade que nós temos de lidar com as questões internas, psicológicas, com um domínio próprio. E a intrapessoal é a capacidade, a inteligência de relacionamento externo. Geralmente a intrapessoal, não a interpessoal, mas a intrapessoal, ela tem a capacidade, aliás, tem a interpessoal e a intrapessoal. A interpessoal, e aí eu vou ler para vocês a definição, eu vou explicar.
Agora eu vou explicar para vocês a definição de cada um. Presta atenção na diferença de uma para a outra. A interpessoal diz respeito à capacidade de entender outras pessoas, comunicar-se adequadamente, motivando-as, incentivando-as, em alguns casos liderando-as para um objetivo comum. Gente, líderes religiosos, políticos, é muito comum entre essas pessoas, né, coaches, essas pessoas que têm aspectos motivacionais, terem essa característica, essa inteligência interpessoal. Já a interpessoal, ao contrário, é como eu falei, é a capacidade interna. Olha o que diz a definição. Está relacionada aos aspectos internos de um indivíduo, capacidade de se conhecer, de se autoanalisar, de se reconhecer, de se autoavaliar, conhecer pontos fracos e fortes. De repente alguém fala bem assim, mas isso não é tão importante. Não, é muito importante. É fundamental você ter essa inteligência e essa capacidade do autoconhecimento, até para você respeitar os seus limites. Isso acontece muito na escola também. As crianças querem fazer educação física, querem jogar bola, querem fazer isso, querem fazer aquilo, mas a gente tem que respeitar o limite de cada um. E nós, enquanto professoras e professores também em sala de aula, enquanto seres humanos que somos, desempenhando os vários papéis que a vida nos traz, seja familiares, seja sociais, seja profissionais, nós temos que entender o nosso corpo, nossas limitações e até onde podemos seguir. A sétima inteligência elencada por Gardner é a inteligência musical, é aquela capacidade, aquele domínio. Tem pessoas que só de ouvir, elas conseguem, quase que são autodidatas musicais. Elas aprendem sozinhas a tocar em teclado, violão, qualquer instrumento musical. Elas já nascem com um dom, com uma voz afinada, uma voz propícia ao canto. Vou voltar na Sofia de novo, ela faz teatro musical na Escola de Artes da Trupe. E lá a Sofia também desenvolveu muito a inteligência musical, que foi trabalhar o canto, também ela tem aulas de teclado, mas tem pessoas que, independentemente de ter essas aulas que estimulem e ajudem, elas parecem que têm já o dom, já nascem com isso. Não é. É uma inteligência, segundo Howard Gardner, e que é desenvolvida. Para concluir, depois, alguns estudos apontam que nós temos aí inteligências ambientais, tem um nome próprio, temos inteligências espirituais, tem um nome próprio, questões filosóficas, espirituais, e também há questões tecnológicas de hoje em dia, uma inteligência mais voltada para as tecnologias, e os estudos vão sempre avançando a partir daquilo que foi iniciado por Howard Gardner, tá bom? Que são as chamadas inteligências múltiplas. Para ele, todos nós temos capacidades de termos várias inteligências. Em sala de aula, o professor e a professora tem que ter essa percepção. Às vezes uma criança tem muita dificuldade em língua portuguesa, mas ela tem habilidade em matemática, ela tem habilidade em desenho, ela tem habilidade em relacionamento, ela é uma líder nata. Então não tem essa de reprovar por uma matéria, não existe isso. O ser humano não é dotado de uma disciplina, de um conhecimento, de uma habilidade, mas de um todo. Voltando para Gardner, o ser humano não é uma inteligência, mas ele é dotado de várias inteligências. Então, nós temos que aproveitar um pouquinho dessa teoria e aprendermos a valorizar aquilo que os nossos estudantes podem apresentar das suas variadas inteligências. Tá legal? Nos acompanhe, agradeço muito essa parceria, um beijo no coração e até a próxima com mais Café com Livros. Beijo, pessoal. Obrigado.